As suas convicções possuem, definitivamente, o poder tanto para criar quanto para destruir. Nesse vídeo eu vou revelar o porquê isso é tão poderoso e que 99,9% das pessoas ignoram e sequer sabem, possuem esse conhecimento. Os que possuem são os caras que destoam da maioria. O que determina o seu destino são as suas convicções diante daquilo que acontece com você. Eu aprendi isso com Tony Robbins e ele conta num dos seus livros, ele cita vários exemplos sobre isso, que os nossos sistemas de convicção possuem o poder para criar quanto para destruir. Ele cita vários exemplos de diversas pessoas que tiveram o mesmo destino, passaram pelas mesmas situações, pelas mesmas dores, só que um teve uma convicção e outro teve outra convicção diante da mesma vivência, da mesma experiência. E isso moldou o destino dessas pessoas para rumos totalmente diferentes. Ele cita um caso de dois irmãos. Eles tiveram um pai, são filhos de um pai, nos Estados Unidos, obviamente, são esses exemplos. Eles tiveram um pai que cresceu numa periferia, se tornou um criminoso, roubando, furtando e os caralho, até que se drogando, era alcoólatra, usava as drogas mais pesadas que existem, espancava a mãe deles. E esse cara chegou um dia que ele matou uma caixa, uma operadora de caixa de uma conveniência e recebeu a pena de prisão perpétua. Está preso até hoje. E esse cara teve dois filhos que viveram esse estilo de vida. Cresceram vendo o pai roubando, furtando. Cresceram vendo o mesmo pai se tornando um assassino, recebendo a sentença de prisão perpétua. Quando criança isso. Eis que o tempo se passou, 15, 20 anos. Um deles também se tornou alcoólatra, também se tornou drogado, também se tornou ladrão. Quem atravessava o caminho dele, ele espancava, criou gangue, os caralho. Se drogando cada vez mais, totalmente dependente químico, roubando cada vez mais, escalando os níveis de violência cada vez mais. E o outro irmão, eles tinham diferenças, eles possuem diferenças de 11 meses apenas. 11 meses de diferença de idade, nem um ano. Ou seja, literalmente viveram as mesmas experiências praticamente com a mesma idade. E o outro irmão, ele se tornou gerente regional de uma das maiores empresas dos Estados Unidos, casou, é pai de 3 filhos, tem um casamento bem-sucedido, uma carreira bem-sucedida, ganha mais de 6 dígitos por ano. Nos Estados Unidos eles não dão importância para a renda mensal. Lá o que importa é a renda anual. E se você ganha acima de 100 mil dólares por ano, você está no top 1% da população americana. A média ganha 60, 70 mil dólares por ano. Ou seja, esse irmão, ele se tornou gerente regional de uma das maiores empresas dos Estados Unidos, se casou, pai de 3 filhos e é extremamente bem sucedido, está no top 1% da população americana. E o irmão dele, com a mesma idade, apenas 11 anos, 11 meses de diferença, cresceu também, não casou, não teve filhos e se tornou ladrão igual ao pai. Se tornou furtador, chefe de gangue, já várias passagens pela polícia. O que diferenciou? Esses dois viveram as mesmas experiências. Tiveram o mesmo exemplo de um pai canalha, ladrão, drogado, alcoólatra, assassino. E por que que um se tornou exatamente igual ao pai e o outro se tornou o oposto? Se tornou um excelente pai de família, pai de 3 filhos,
um excelente executivo numa das maiores empresas dos Estados Unidos, se tornou extremamente disciplinado. Os dois viveram as mesmas fucking experiências. Porque os destinos, um foi para cá, outro foi para cá. Um foi pro abismo, se afundou cada vez mais na vida, e o outro só cresce ano após ano em todas as áreas da vida. Se eles viveram as mesmas coisas. Os caras estavam fazendo um estudo e perguntaram para ambos, um na prisão, igual ao pai, drogado igual ao pai, alcoólatra igual ao pai, com vários crimes, uma ficha criminal extensa, e o outro, gerente de uma grande empresa, pai de 3 filhos, enfim. Perguntaram aos dois, cara, por que sua vida chegou nesse estado? Por que você está colhendo esses resultados? Exatamente a mesma pergunta para os dois. E a resposta foi exatamente a mesma. Tanto o que estava preso, alcoólatra, drogado, com uma ficha criminal extensa, quanto o gerente da porra toda, com 3 filhos maravilhosos, um casamento fodástico. A resposta foram a mesma. Eles responderam o seguinte: tendo o pai que eu tive, crescendo vendo o que eu vi, um pai de merda desse, me deu uma vida de merda dessa, com traumas de merda nesse nível, você acha que eu poderia ser diferente? Essa foi a resposta dos dois. Tendo esse pai de merda, essas experiências de merda, esses traumas de merda que fuderam a minha mente, você acha que eu poderia ter sido diferente? Você acha mesmo que eu poderia ter sido uma pessoa diferente? Os dois responderam a mesma coisa, só que um se tornou criminoso como pai, alcoólatra como pai, drogado, ladrão, assassino e preso. E o outro se tornou o oposto do pai. O que mudou? Diante das experiências que ambos tiveram, eles tiveram sistemas de convicção diferentes. Um olhou para aquelas experiências e teve a seguinte convicção: cara, não há nada mais forte do que o espírito humano. No momento que um homem decide, ele consegue superar, se adaptar e passar por cima de absolutamente qualquer nível de dor, sofrimento, seja qualquer situação, por pior que ela seja. Se um homem decide, ele consegue superar. Eu vou superar essa porra. Foda-se se meu pai é um merda como homem. Foda-se se ele é criminoso. Foda-se se ele é assassino. Eu não vou seguir esse exemplo. Eu vou me tornar foda. Eu vou me tornar um gerente fodástico, um dos maiores dos Estados Unidos. Foda-se se o casamento do meu pai é um fracasso. Eu vou ter um casamento foda, com uma mulher foda. E o meu pai não me ensinou a ser homem. Meu pai foi um péssimo pai, mas eu não serei essa porra. Eu me tornarei um ótimo pai. Eu não terei só um filho, eu terei 3 fucking filhos nesse caralho. E vou mostrar pra eles que não interessa da onde você sai, não interessa as experiências de merda que você teve, os traumas de merda que você teve, o péssimo exemplo que você teve, você consegue tirar uma limonada. Não interessa se as cartas que a vida te deu é um 2, um 4 de espada, não interessa se você não teve um ás, se você não recebeu 4 ases, rei, valete, rainha e os caralho. Eu vou viver como se tivesse recebido ases, como se a vida tivesse me dado ases, e vou mostrar para os meus filhos. Minha mãe apanhava do meu pai, a minha mulher não apanhará de mim. Eu mostrarei para ela que é possível alguém nascer nesse inferno e se tornar um homem foda, um bom homem, que ama sua mulher, trata bem ela, se torna protetor, provedor, dá bons exemplos a 3 filhos, cria 3 homens foda. Meu pai criou um homem foda, mas através dos péssimos exemplos. Um interpretou dessa maneira, o outro interpretou a convicção que ele teve. Cara, se meu pai é um ladrão, se meu pai é um merda, se meu pai fuma, se meu pai se droga,
se meu pai enche a cara e é um alcoólatra, se meu pai matou essa caixa, essa operadora de caixa, e recebeu uma sentença de prisão perpétua, é isso que um homem deve fazer. Então eu vou seguir o exemplo do meu pai. As experiências foram as mesmas, a mesma idade, a mesma maturidade mental. Um teve uma convicção para o norte e o outro teve a convicção para o sul. E os destinos seguiram em direções completamente opostas. Um teve a convicção que aquilo que ele viu o pai dele fazendo era aquilo que ele tinha que fazer. E essa convicção teve o poder de destruir a sua vida, literalmente destruiu a sua vida, e hoje ele está preso como pai. E o outro teve a convicção de que aquilo não era o suficiente, aquilo não estava correto, que ele tinha o poder, ele tinha a decisão. A vida me deu isso, mas não interessa o que aconteceu comigo. O que interessa é o que eu faço com o que aconteceu comigo. E ele foi lá, e essa convicção deu a ele o poder de criar a vida foda pra caralho que ele vive hoje com a sua mulher, com seus 3 filhos, ganhando múltiplos 6 dígitos em dólares, fazendo parte do grupo do 1% da população americana. Outro exemplo que o Tony Robbins cita no livro são 2 amigos que eu acho que na Guerra do Vietnã, algo assim, eles foram baleados e foram presos, aprisionados na pior prisão do Vietnã. Foram acorrentados seus braços e suas pernas em concreto e todo santo dia eles eram espancados, assim como na época da escravidão, todo santo dia. Depois de algumas semanas, eles foram soltos, mas continuaram presos e continuaram naquela prisão, a pior do Vietnã. Um deles se suicidou. O outro, capitão Gerald Coffey, eu acho que Gerald Coffey, alguma coisa assim, ele não se suicidou, ele falou, eu vou sair dessa porra. E mesmo que esses caras estão fazendo isso, mesmo nós sendo inocentes, mesmo meu amigo tendo se suicidado, eu continuo acreditando no ser humano. Seres humanos ruins como esses que nos aprisionaram são a exceção. O ser humano é bom e eu continuo acreditando no ser humano. E no dia que eu sair daqui, eu vou começar a palestrar e mostrar para toda a humanidade, aonde eu for, que o espírito humano é tão poderoso, concentra tanto poder em si mesmo, que é capaz de suportar qualquer nível de dor, de sofrimento, de humilhação. Foda-se se as perspectivas estão negativas a nível trilhão. Há uma força aqui dentro do homem e da mulher que, quando ele interpreta a realidade da perspectiva correta, esse poder vai crescendo dentro dele. Ele consegue superar a prisão. Ele consegue superar o espancamento. Ele consegue superar a maldade humana. Ele consegue mostrar para os seus semelhantes que é possível ser bom diante desse mundo cruel com tanta maldade, os caralho. E dito e feito, esse cara não se suicidou. Ele se tornou um dos maiores palestrantes do planeta, com sua história de vida. Os dois foram presos na pior prisão do Vietnã. Os 2 amigos foram presos. Os 2 foram espancados diariamente. Os 2 passaram fome por dias, semanas. Os 2 ficaram raquíticos. Os 2 ficaram desnutridos. Os 2 eram amigos. Se você é amigo de alguém é porque você pensa da mesma maneira. Você pensa de maneira semelhante. Mas um se suicidou poucas semanas depois, porque não aguentou aquele nível de dor, aquele nível de humilhação. O outro saiu dali, se libertou, se tornou um dos palestrantes mais fodas e mais inspiracionais que esse mundo já viu. Espalhou a mensagem de que o ser humano pode ser bom se ele assim o decidir. Não importe quem te traumatizou,
se seus pais foram ruins. Não importa o caralho a quatro que tenha acontecido na sua vida. A maneira que você interpretou essa porra é o que importa. Ou seja, a convicção que você alimenta dia após dia diante daquilo que você está vivenciando é o que vai te dar o poder de te destruir, ou seja, se suicidar diante do sofrimento, diante das humilhações, diante do espancamento, diante da prisão, ou seja, quando você é privado da sua liberdade, você não vê mais nada, você está numa solitária. A convicção que você alimenta no dia a dia vai te dar o poder de destruir, ou seja, você vai se suicidar, ou você vai construir, você vai criar pra caralho. Último exemplo que ele cita: duas amigas de 70 anos de idade, duas senhorinhas, após 7 décadas de vida. Uma começou a alimentar a seguinte convicção: cara, na Bíblia está escrito que após os 70 anos é lucro, é só cansaço, não há mais energia. Deus limitou a vida humana aos 70 anos. Depois disso é cansaço, é doença e os caralho. Uma começou a repetir isso todo santo dia. E ela morreu com 71, 72 anos. De pneumonia, eu acho. E a outra pensou o seguinte: cara, eu vivi 7 décadas, foi do caralho. Já criei meus filhos, já criei meus netos, já tô tendo bisnetos. É agora que minha vida vai começar nessa porra. Minha vida não termina com 70 anos, é agora que vai começar. E eu preciso fazer alguma coisa diferente. O que eu vou fazer? Cara, 70 anos é uma ótima idade para eu me tornar uma escaladora de montanhas. Eu vou começar a escalar serras e depois eu vou aumentando e eu vou começar a escalar montanhas. Só tá eu aqui, meus filhos já estão criados, meus netos já estão criados, já estou tendo bisnetos, que são a alegria da minha vida, esses bebezinhos aqui, meus bisnetos. Eu já fiz o que tinha que fazer da minha vida. Agora meu marido já se foi, meu marido morreu. Então, eu vou começar a escalar montanhas nessa porra. E ela começou a malhar, começou a escalar serra de 500 metros, 600 metros e foi escalando. E foi aumentando a sua performance, o caralho. E um tesão do caralho de viver foi aumentando. E ela todo santo dia, mano, 70 anos, 71, 72, e cada vez escalando topos maiores, galgando topos maiores. E ela falou: cara, que do caralho, mano. Eu achava que a vida, eu tinha feito de tudo na vida, agora que eu tô vivendo pra caralho. E todo dia ela alimentava essa convicção. É aos 70 que a vida começa. Não é aos 70 que termina essa porra. Minha amiga ficou nessa paranoia aí, de falar que Deus determinou que 70 anos e os caralho é o limite. O limite é o caralho. O limite é o caralho. Todo dia ela aqui. Você vai me desculpar aí, Deus, se você tá certo, se você tá errado, se a Bíblia é a palavra de Deus, se não é. Eu não vou morrer com 70 anos nesse caralho, não. Com 75 anos eu já tava escalando montanhas de 2.000 metros de altura, tá ligado? E aos 90 anos, ou seja, 15 anos depois dela alimentar essa convicção que a vida começa aos 70, que ela se tornaria uma escaladora, aos 90 anos ela já havia escalado os picos mais altos dos Estados Unidos, tá ligado? E aos 90 anos ela foi a primeira pessoa com 90 anos de idade a chegar ao topo do Monte Fuji, no Japão, com quase 6.000 metros de altura, 5.700 metros. Temperaturas no topo de 15 graus negativo. No inverno ainda. Essa porra, com 90 anos de idade. Esse é o poder da convicção. A amiga dela, que tinha crescido junto com ela, elas viveram a mesma vida, cara. Tinham os mesmos hábitos, comiam as mesmas coisas, tinham o mesmo percentual de gordura, tudo parecido. Amigas de infância. A amiga dela começou a alimentar a convicção: putz, mano, a Bíblia diz que depois dos 70 é lucro, vou morrer.
Com 71, 72 anos, morreu de pneumonia. Ela não. Ela falou, não, cara, minha amiga foi pro beleléu aí, foda-se. E com 70 anos, as duas completavam, tipo, meses de diferença, tá ligado? Com 70 anos, ela chamou a amiga dela, mano, 70 anos é agora que a vida começa, cara. Estamos sozinha, viúva, aqui não tem nada pra fazer. Vamos começar a escalar montanhas, serras e os caralho, fazer trilha. A amiga dela, não, tal. Deus deixou escrito que depois dos 70 anos e os caralho, é lucro, nós vamos morrer, já estamos no fim da vida. Ela falou, beleza, mano, fica aí você. 70 anos, minha vida tá começando. Começou a malhar, começou a escalar. Uma que alimentou a convicção de que 70 anos era o fim da linha, o fim da chegada. Morreu com 72 de pneumonia. A outra, uma saúde de ferro, não fica nem gripada. Com 90 anos, escalou o Monte Fuji. Viveu 15 anos a mais do que a outra. E já tá com quase 100 e continua escalando, cara. Continua escalando, tá ligado? Esse é o poder do sistema de convicção. Qual é a convicção que você alimenta diariamente diante daquilo que acontece com você, das suas experiências? Esse sistema de convicção tem o poder de criar ou de destruir a sua vida. Mesmo que as experiências são boas, se o seu sistema de convicção que você está alimentando diariamente, cara, tô ganhando 50 mil por mês, tô do caralho ganhando mais que juiz, cara. Esse é o meu limite. Se você alimentar isso, 50 mil vai ser o seu limite. Se você falar, mano, 50 mil é só o início dessa porra, mano. Assim como 70 anos é o início da vida, vou começar a escalar montanhas agora. Isso vai ser o seu piso, não vai ser o seu teto. Igual eu alimento uma convicção, estou mentalizando, tomei uma decisão que eu vou viver caso eu não tenha um acidente, caso uma carreta não passe por cima de mim e os caralho, é óbvio. Caso eu não esteja no avião e o avião caia. O que tiver no meu controle, se eu não sofrer nenhum acidente, os caralho, eu viverei no mínimo 111 anos de idade. Por quê? Eu tomei essa decisão e alimento essa convicção diariamente. Porque eu vi uma mulher que nasceu no século XVII, tipo, acho que no século XVIII, 1790, ela nasceu e ela morreu em 1901, ou seja, ela viveu 111 anos e ela foi a única único ser humano que você tem registro que viveu por 3 séculos, ou seja, nasceu no final do século XVIII, viveu o século XIX e morreu no primeiro ano do século XX, 1901. Eu falei, tá aí, mano, eu nasci em 1990, então eu vou ser o segundo ser humano nessa porra a estar vivo por 3 séculos. 1990, 2090 e pelo menos até 2101, que será o primeiro ano do século 22, eu vou estar vivo nessa porra. Se não houver nenhum acidente, uma tragédia e os caralho. O que depender de mim. Eu tô alimentando a porra dessa convicção. Mas 111 anos é um mínimo nesse caralho. É um mínimo nessa porra. Eu vou até os 150, 180. Essa é a mentalidade, tá ligado? Todo mundo falando aí, fazendo vídeos caralho, de que, ai, não sei o que lá, pá, 35 anos não conquistei nada. Foda-se, mano. Eu já conquistei pra caralho. Já li mais de 1000 livros na vida, tenho um conhecimento do caralho. Passei 3.111 dias em depressão. Não me suicidei porque a convicção que eu me alimentava é foda-se a experiência ruim, foda-se os traumas, foda-se a vida de merda que eu tive na minha infância, foda-se os espancamentos. Eu vou alcançar o máximo do meu potencial e vou levar milhares, milhões de pessoas junto comigo. Vou inspirar milhões de pessoas nessa porra. 35 anos, o Carl Jung falava que a vida começa aos 35, 40, que você está despido de todas as ilusões, que você foi criado e os caralho para agradar as pessoas, que o que importa é o que as pessoas pensam de você, a sua reputação e os caralho. E com 35, 40 anos você já se desfez de todas essas ilusões, você já conseguiu ligar o foda-se, você já chegou num patamar de desapego megalomaníaco que você caga para o que os outros acham, e é aí que você está preparado para
construíram um edifício surreal, nível Burj Khalifa, porque o alicerce foi sólido. Por isso que essas pessoas que têm sucesso explosivo antes dos 30, como o Whindersson Nunes, por exemplo, com 25 já era multimilionário, 50 milhões de seguidores. O cara não consegue sequer ter controle sobre a própria vontade, ou seja, é um escravo dos próprios impulsos, vive como um animal. Acha do caralho ficar postando tweet e tal, fotos caralho, fumando maconha, se drogando, se internando em clínica psiquiatra, porque não adianta que tenha um patrimônio de 300 milhões. O cara é um escravo aqui. Por quê? Porque ainda vive nessa ilusão de que tem que mostrar que é foda pra todo mundo e tal. Não tem solidez, tá ligado? E a mesma convicção de que levou ele ao topo é a convicção que ele tá se destruindo a cada dia. Então, não há nada mais poderoso do que entender isso, meus caros. Sistemas de convicção. A convicção que você alimenta dia após dia diante daquilo que acontece na sua vida, tanto como bom, tanto como ruim. Se você achar que já está bom demais, que já é o suficiente, você vai estacionar nesse nível de bom. Você não vai galgar níveis, continuar se superando a cada dia. E tanto quanto algo ruim, se você acha que isso é insuperável, esse nível de dor é insuperável, você vai acabar se matando, como o cara na prisão. Diz aí nos comentários o que você achou, qual é a sua opinião e vamos debater sobre essa porra. Eu gosto de aprender absolutamente com qualquer pessoa. Estamos juntos, meus caros. Se inscreva na porra do canal, mande pra alguém que tem essa mesma mentalidade, esse mesmo anseio, esse mesmo impulso de alcançar, de descobrir. Enquanto não morre, não se descobre qual é o potencial máximo que um ser humano pode chegar. Alexandre o Grande, Napoleão, Jobs, Musk, John von Neumann, Einstein, Da Vinci já nos mostraram o limiar que dá para chegar. Mas será que dá para superar esses caras? Será que dá para superar? É isso que eu quero descobrir. Beleza? Estamos juntos, meus caros. Até o próximo vídeo.